Eu vou convidar para entrar a mesa do Orival da PIB. Então, gente, eu vou passar primeiro para a Alessandra, para ela já organizar as falas. Provavelmente vocês já escolheram, né? Quem vai falar. E aí a gente está aqui. Então, só para apresentar aqui do lado da FUNAI, está aqui presente a Rosane. Rosane, ela é da diretoria de produção territorial. Também convidou mais uma pessoa, né? Qual é a coordenação? CEGID, que é a coordenação geral de identificação e delimitação. E temos também o que está vindo? Ah, tá. Então ela é do geoprocessamento. E também temos aqui a diretora Luz. Vou passar para ela aqui. Desculpa. Oi, tá melhor aqui. Bom dia, parentes. Bom dia, parentas. Eu sou a Lúcia Alberta Baré, diretora de promoção e desenvolvimento sustentável aqui na FUNAI. Bem-vindas e bem-vindos a cada um de vocês. Cabear. Sejam bem-vindos, parentes, povo Mutucu, povo Guarani, meu nome é Maial, sou do povo Caiapó. Meu nome é Maial, sou do povo Caiapó, estou como ouvidora aqui da FUNAI. Cabear. Bom dia, parentes, bom dia, parentas, povo do grupo, cumprimentar a todos a SIC e também aqui o povo Guarani Kaiowá. Bom dia a todos, meu nome é Igor Souza, trabalho na ouvidoria da FUNAI junto com a Maial. Olá, bom dia a todos, a todas. Eu sou Rosane, sou coordenadora de geoprocessamento aqui da FUNAI, que é a coordenação que cuida da demarcação física das terras indígenas, entre outras atividades. Bom dia a todos, parentes. Então a gente também estamos aqui mais uma semana, né, que a gente vai ficar por aqui. Nós estávamos na TL e a gente vai ficar mais um pouco aqui, mais uma semana para fazer incidência. Eu sou o povo Guarani Kaiowá, sou o Simão, coordenador da articulação do povo indígena do Brasil, pelo meu povo Guarani Kaiowá. Oi, teste. Melhor? Vocês estão ouvindo aí, parentes? Melhor, então eu vou passar aqui a fala para organizar a fala da liderança, a Alessandra, e depois para a Valdelice.
Eu queria chamar aqui para fazer uma fala a cacique Juarez, a cacica Ivanice, o cacique Emiliano e cacique Adilson e a coordenadora da associação, coordenadora do movimento, a Ana Puxu, e, por fim, a Maria Leusa. Pedir para alguém ajudar aqui com o microfone. Igor, pode ajudar. A Vivi, a cacica Vivi, vai entregar uma carta. A Sala fica do do outro lado. povo Munduruku. Telefone ou e-mail, colocar aplicativo como esse, tudo que está funcionando, mas botar o telefone para receber depois. Tá, coloca. Aí, meu telefone. A gente vai parar. Já tinha que ter assim. E cacica e bequete o chefe presente aí. Bom dia a todos os parentes que estão presentes aqui nesse momento e bom dia a todos a mesa e principalmente a parente da presidente da FUNAI. Eu vou fazer a leitura do texto e logo depois vamos explicar esta reivindicação do nosso povo do Alto Tapajós e Médio. A sua leitura, mas a coisa, a maneira e o tché, e cada dia é tabio. Sou Rosanildo Munduruku, do Alto Tapajós, da terra indígena Munduruku. Senhora Presidente, Senhor Procurador do Ministério Público Federal, as comunidades Munduruku do Alto Tapajós e Médio têm sistematicamente denunciando a realidade de violência em que estão submetidas e têm buscado dialogar com o poder público nos mais diferentes níveis de governo. Dentre estas violações, destacamos o garimpo ilegal, o atraso, as demarcações das terras indígenas do Médio Tapajós, problema na política de proteção às lideranças e situações graves ameaças. Desmatamento ao longo das terras indígenas em Jacareacanga e Itaituba. Aumento de doenças, contaminação por mercúrio, ingerindo os peixes, desestruturação, globalização social e política afetando diretamente o modo de vida do povo do Urucu. Insegurança alimentar e outras formas de destruição dos territórios, ainda assim poucas providências têm sido adotadas pelo poder público, seja o nível do executivo, legislativo ou judiciário. Para enfrentar tais situações, diversas ações judiciais têm sido intentando com a ADF 709 no STF e na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ambas a Corte prolataram decisões para obrigar o Estado brasileiro a adotar providências para promover os direitos das comunidades indígenas. No nosso entendimento, a FUNAI é um dos órgãos que tem o papel de poder contribuir na efetivação desses direitos, assim como considerando o disposto na Constituição Federal e na legislação brasileira. Vem requerer o seguinte ao Vossa Excelência. Primeiro, estabelecer presença permanente do Estado em áreas vulnerárias à reocupação por
garimpeiros com infraestrutura voltada à vigilância e apoio internacional. Fazer-se necessária a criação e ou restauração de bases fixas em pontos estratégicos nas seguintes regiões: Alto Tapajós, região do Rio das Tropas, aldeia TV, Retomada, região do Rio Cabitutu, aldeia Catom, Terra Saicisa, Terra Saicisa, aldeia Saicisa, região do Rio Telespires, aldeia Pista Velha, Porto do Meio ou na Rasteira. Médio Tapajós, região do Acará, dos Brancos, Terra Indígena Sauremibã, boca do Rio Farmácia, limite do território, Terra Indígena Sauremibã. 2 pontos. É base de proteção etnoambiental, BAPE, como alternativa legal à base de fiscalização convencional. Caso não se opte por uma base de fiscalização, IBAMA ou forças de segurança, é possível implantar uma BAP, conforme previsto na portaria número 776/2019 da FUNAI. Essa modalidade é especialmente recomendada para áreas com presença de povos indígenas isolados ou de recente contato, como é o caso da terra indígena Munduruku, reconhecido como terra em estudo. 3. Que a FUNAI recomende e cobre a atuação do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho para fiscalizar as condições de trabalho na região. Deve ser exigida a inclusão do Ministério do Trabalho nas ações pós-exclusão da terra indígena Munduruku, com foco no combate ao trabalho análogo à escravidão, formalização de trabalhadores e responsabilização de empregadores ilegais nas cidades da região, como Jacareacanga. 4. Que a FUNAI empenhe esforço junto com o MPI, Casa Civil e demais órgãos para a criação de um escritório da Casa de Governo em Jacareacanga. A instalação deste espaço permanente de articulação intergovernamental é importante para receber ou encaminhar denúncias sobre garimpo ilegal e ameaças a defensores, coordenador ações integradas de fiscalização, proteção territorial e políticas públicas nos postos de intrusão. 5. Fortalecimento da FUNAI do Alto e Médio Tapajós. Construção da sede de CTL em Jacareacanga e nova sede da FUNAI de Itaituba. Criação de CTL no território de Saicisa. Contratação e ampliação de servidores efetivas para a FUNAI de Jacareacanga e Itaituba. Garantir o apoio para transporte terrestre e fluvial para transportar a produção das comunidades. Garantir apoio para transporte terrestre e fluvial para o monitoramento territorial, inclusive com o fornecimento de veículos, embarcações, combustíveis e alimentação. 6. Criação de plano para a recuperação e conservação do meio ambiente nas terras indígenas no Munduruku atingido pelo garimpo, incêndios florestais e desmatação. O plano deverá com metas, cronograma e articulação com os outros órgãos ambientais para a fiscalização permanente do território, uma vez que existem zonas também subpostas e terra indígena, e deve ser construído com a participação dos Munduruku. Adotar todos os recursos para, em conjunto com o Ministério da Justiça, promover a demarcação da terra indígena Sauremibã e publicação da portaria declaratória de Sauremapim. 8. Observar, encomendar e exigir de todos os órgãos do governo federal, estaduais e municipais a observância do direito de consulta livre, prévia e informada dos povos indígenas do Munduruku no termos da Convenção 169 da OIT. Por fim, convidamos a Excelência para participar da Assembleia do Movimento e Perenganha, dia 15 a 18 de setembro de 2025, na aldeia Nova Trairão, território Munduruku,
Requerer, por fim, as associações indígenas sejam notificadas acerca das providências adotadas e que possamos estabelecer um diálogo permanente com até órgãos, haja vista a necessidade de reuniões periódicas para tratar das reivindicações aqui apresentadas. São os termos em que podem definir. Então, muito obrigado pela oportunidade e vou cortar a minha fala aqui. Bom dia, palestra. Bom dia, parente. Bem, parente, nós viemos aqui, né? Ana Puxu, sou coordenadora do movimento Iprenhanhã. Ana Puxu. Nós viemos aqui, junto dos caciques, desde que a ocupação na UBL, né? 14 dias enfrentamos na UBL. Apenas que já estamos continuando, né? Continuando lutando para defender o nosso território. Defesa do rio e peixe e o nosso futuro geração. Aí nós viemos trazemos aqui a reivindicação dos caciques, os guerreiros, as mulheres, junto com a população dos povos Munduruku. Nós nos acompanhamos sempre na nossa luta. Não desistiu a nossa luta, continuando acompanhando os caciques das lideranças e toda a organização de resistência. Salve! Cabia parente, né? Cabia parente Guarani, cabia a mesa, a mesa Oroate, coordenadora, contactou com o presidente e o mais professor, teve até o dia 14 dias eu estudei e o tive até ele caiu de sul, até ele caiu de sul, não cabia lá, mas sim, meu tio. Então, até o tio é bem caquinha, o tio é resultado de muita. A gente o tio já atuava no tio subia, o tio que não chegou aí. Também foi o tio já resultado dele, pedindo chegar aqui. Também quando a gente o tio já o pessoal parente mandou coisa, resultado que não tinha pedido aquela gente. Isso porque não tinha cidade, não tinha sentido uma. Tá perto, já estaria pedindo resposta tinha que estar com a presidenta, o tinha que o corpo com a imã, demarcado a vítima. Então, ele conhece a lei demarcado lá do Opção Leva Pin, e o lado baixo agora tem pio pouco, e o jeito que uma cor é papo, demarcado uma impé para caminhar, marco amanhã, depois não tinha minutos. A invasão mundo, garimpeiro mundo, palmiteiro mundo, então, também conhece e de uma Jesus, então, também conhece presidenta. Minha saber, e de cabia, o que é resposta cai, de cadeira não pichão, o cadeirinho, tipo até não tinha recebido,
o tchê boremé, o tchê parente, o tchê luimé, que está evitando o sofrimento, aí ela andou do minha também foi o tchê de o tchê nessa. O único tchê de o tchê pi, morreu o pi, depois eu vou dar uma. para o autonomiação, galipero em o tchê pi lá. Nem eu me limite eu com que limite eu com bonito o tchê de limite eu com que cai. Isso eu tchê já me cai. Men foi o tchê e por de demarcação de da ubiman para o animal que man tá o tchê da ubiman a tchê cai. Também foi presidente ao tchê e bom ao relator tchê e lá o tchê dificuldade que me chama a lei de já o tchê sofrer. Caquenha, apoio, Caquenha transporte, Funai transporte, fiscalização união, Caquenha, Funai fiscalização no cheque pilang, também para o cheque, ibu cai fiscalização cai, soalnya mama, IP fiscalização menyenyen, também para ibu pemucat yang cuma ibu kalala muncul surut ibu cepore muncul sebagai ibu buka makhluk temporal nyasem je direito ao kakak ibu ya makhluk temporal je yang sifatnya suat lei ibu muncul kapat ibu lei tahu ibu ya ibu aceitar minha terra como ele não tinha presidente Taen, Funai defender a indígena de Bapã. Funai de Bapã, o Eima defender, não o Eima destruir. Também foi ele com o EPI presidente, como na aproveitou a minha ação, como ele tem o Icabel, parar de uma ruim, de sofrer, ela não tinha Bapã, cabial de cabelo de xixi. Estamos em ação, resultado, resposta que a gente disse, o Atatürk e do chefe. Aí vamos até o filho da Cândida, Mariel, uma outra traduzida. Cacique Juarez, da aldeia Sauré-Maimbó, território Sauré-Maimbó, ele agradece, né, e ele vem relatando, né, e deixar recado aqui, né, que chegou aqui novamente na FUNAI, né, e recebido, e hoje ele não quer voltar sem resposta. Ele quer voltar, né, junto com todos os parentes com alguma resposta no papel, né, isso que vai sair de resultado. Ele falou que na matéria, participa da matéria, não vimos resultado nenhum sair sobre a nossa pauta, né? Não tivemos resultado nenhum. Então, por isso permanecemos aqui em Brasília, enquanto a gente não conseguir dialogar ou conseguir resultado. A pauta foi apresentada, né, com o pautado aí no papel, que a fiscalização do território Sauré-Maimbó, onde há muito invasão dentro do território, né, a continuidade do garimpo, muitos invasores e não tem sossego, né, falta de apoio à FUNAI, né, principalmente na questão da fiscalização, né. Então, essa não é a primeira viagem dele que ele veio, né, ele peço, né, acredita muito na parenta Joênia, porque você é do mesmo sangue, um parente nosso, né, entende o nosso sofrimento. A gente tira 3 dias e 3 noites para chegar até a Brasília, riscando a nossa vida e chegar até aqui, trazer as nossas reivindicações. Então, por isso ele diz que, né, que perante todos os guerreiros e guerreiras, cacique não quer voltar mais a alguma resposta sobre a fiscalização e continuidade da demarcação do território Sauré-Maimbó, tanto Sauré-Bapim, e também tem os territórios do Baixo Tapajós, né, que são os nossos parentes. Ele não está aqui só pelo território dele. Então, a luta é coletiva, né, e vai continuar essa luta e dizer também, né, que
peço nessa estruturação da FUNAI, principalmente lá no médio, né, onde está pautada aí já na falta, né, que dão alguma resposta, né, sobre isso, a nossa pauta, né, que a gente traz essa reivindicação aqui e a gente peço muito para a presidência, né, que não dá alguma resposta aqui, né. Essa reivindicação não é desde agora, é de há muito tempo, de há muita luta, né, e a gente peço muito que a gente continua com invasão no território, continua sendo ameaçado, continua naquela situação difícil, né, onde vivemos pescando, consumindo o rio, né, principalmente a questão do rio, né, praticamente virou lama. Eu não sei como é que vai ser o futuro do nosso futuro geração daqui para frente. Por isso a gente está aqui preocupado, né, e a gente não quer mais a continuidade dessa invasão lá no território, né. E quem está sofrendo somos nós. Então, por isso a gente veio, né, reivindicar colocar nossas pautas na sua mesa, né. E que nós entende, né, a gente quando chega com essa pauta aqui, né. E era isso. A mesa, tá? Ok, eu vou tentar colocar aqui o que é o nosso objetivo, né? É bom que você recebeu a gente, né? Importante, né? A gente já vem contar você recebendo essa forma, entre outros parentes aqui junto também, né? É importante, isso é o nosso tribo, nosso próprio indígena, né? Que está na cadeira maior. Então, por isso que a gente vem confiando em receber a gente aqui de vocês, tá? É importante, eu estou muito assim, contente, alegre, que você está recebendo um povo indígena aqui, tá? E assim você vai para frente. Aí outra coisa, e a gente quer também, senhora, que se articular com o governo, presidente da República, né? Buscando melhora para o povo, né? Principalmente recursos, e outro pela parte da educação, pela parte de saúde, né? Pela parte de projetos, né? E o povo se interessa, né? Para a sua aldeia, para a sobrevivência. Essas coisas, a senhora que é da FUNAI tem a obrigação de cobrar todas as autoridades, o ministro, né? Então é isso que a gente precisa, que a senhora se esforça, né? E para isso que você está aqui. Todos nós, se chegar aqui na cadeira, tem a obrigação de cobrar de outras autoridades, né? Não tem medo. E a gente está junto, tá? Porque o nosso objetivo que a gente traz aqui, você tem que cobrar a autoridade, né? Para poder sustentar o povo indígena. Precisa, vários povos indígenas precisam ter sua terra demarcada e algum lugar registrado. Não é só demarcado e deixar algum lugar não. Tem que ir até no final. Tá? Isso você que está aqui, quem que dá um aviso para o povo, cacique, as associações, e como é que está funcionando, ou precisa apoio da gente para reforçar, senhora, e a gente vem reforçando. Tá ok? Então tá bom. E também fiscalização, continua que nós queremos fiscalização, fiscalizar a área indígena, né, todos onde é necessário. Tá ok? Então, tem que criar base também, e fiscalização tem que permanecer na área indígena, tá? Tirar de garimpeiro. Porque garimpeiro, quando sai, volta de novo, quando o pessoal sai. Então, por isso que a gente peça isso. Tá? E outras coisas. E também, região do Telespires, eu moro de lá, né? Eu sou de lá. E lá também precisa fiscalização de vez em quando. Tanto o Mato Grosso, tanto o Pará, tá? Então é isso que a gente precisa, tá? Então, acho que o povo merece isso, né? Merece isso, obrigado. Tá? E sobre embarcação da FUNAI, apoio da FUNAI também, precisa, porque
regional de Itaituba, do CTL de Jacareacanga, do nosso região, não tem apoio, não tem funcionário. E como o pessoal trabalha lá, se queixa que não tem recurso. Então, nós temos que correr atrás do recurso. Né? Então, eu não sei onde está o erro. Né? Mas esse que é a linguagem deles. Né? Então, a gente precisa saber da boca da senhora. Ok? Então, só era isso. Muito obrigado. Quan các cơ quan nhà về tụi chơi tới nhưng mà bây giờ bên điều tra chờ ý với gì nhưng bây giờ tụi chơi còn sự kiện mà trả chứ bây giờ chơi cái gì ví dụ cái mê ra tại bia chứ cái chuyện chơi nào nhớ nào còn không được tại bia nhớ con buat chơi cái gì cả ông đi pani si parawan untuk beli ini tụi chơi con tak có chơi chăng mê ra tụi chơi tí banyak, jadi banyak kan, boleh menjadi macam dia kan, jadi kopi rumah tu, kaki rumah, ni juga tu, itu jangan terlalu beda, jadi boleh jadi kaki banyak, ada mandiri banyak, pantai dan kapal posisional nampak jadi banyak. Tapi cuma kerja laut tu, tempat kerja laut cuma. Ini kita kerja tirin, kerja sakitnya tak hidup suatu tak hidup terus kalau tak hidup jadi tu, juga suatu berani kerja tak hidup. Ibu kerja begini asal tu, soalnya makai lain itu kerja bumi di mana, makanya sebut cara cuma berani ibu kerja di mana boleh di paralan itu ayat ini bersihnya tu. Saya ni dekat pika mereka orang yang jadi ini pion dekat ini boleh dia tak jadi tak jadi ini soalnya makan impero ini boleh makan impero ya soalnya makan impero yang mau bikin lah boleh tak boleh jual dekat tu jadi mungkin depan soalnya mereka soalnya batin jadi mereka minggu boleh laudi mana bukan ini paling mana makan impero ya. Jangan rumah kerja kali kerja tali wala ni. Tahu so banyak macam apa paling itu jangan kerja tali. Kita pun main ucap apa kau ni itu mana kerja menpai tapi kerja jawab orang tu. Ini tu enak. Tentang tadi tengah tu jadi macam ini kerja lekar tapi pintau ucap kaya tu seperti bos kerja makulah menpai kerja mulai kerja. Ibu juga ni, jadi ibu macam tidak kami ada lagi dalam ibu angkat dia. Kasih ke Evanice Parawa, tahu dia Evanice Parawa, tahu dia Carumaibo, território Saramaibo. Ela faz o seu relato aqui, né, que a gente pense, né, é obrigação da FUNAI, né, não é favor. Fazer essa fiscalização, principalmente hoje, atualmente, somos doentes, o nosso rio, nossos alimentos, todo doente, né? E hoje a gente chega aqui, né, pedindo mais uma vez a retirada de todos os garimpeiros do território. E nós, como as mulheres, enfrentamos a cara com esses invasores, pauliteiros, garimpeiros, grileiros no nosso território. Então, peço que isso, né, com urgência, porque hoje ninguém sabe como é que estão os nossos filhos, onde a gente deixamos para vir para cá, né? E eu, como mulher, eu jamais abriria minha mão, né? Eu jamais aceitaria próxima da minha aldeia a invasão. Mas a gente sempre enfrenta, né, nós mulheres, essa invasão. Mas por isso que a gente está aqui e também reforça a continuidade da demarcação do TI do Sauré Mãe-Bota, do Sauré Bapinto, no território ali, do médio Tapajós, né? E peça isso, né? E deixa esse recado aqui para a nossa presidenta Joênia, né? Que está aqui, né? Que eu sei que isso cabe à sua autoridade, né? E também a gente está aqui e vamos continuar nessa luta. Então era isso.
Kasihkan Via Presidenta Mesa Valencia Suat Ngasuk jadi Duce Kuat dan Presiden Chiwap Agradecer con Ucheme Sebena Shipaten Ucheme Seben e o que quando punha onde mal Jesus onde sofrerem kamen Jesus e o amor perguntar de poder doar na corrupção que a dele de mal de que tem que Brasil a ver será que o apate governo kamen que o pape e o gente será segura dalam e o che mapuia namborina Iti boleh pam dan tempel pi ada man temakal ni, homologado ni tu, men boleh cuma ceje, como saudade man boleh saudade bapin, boleh mana temakal sah, kerana jadi bu, imas paling ceje ke, kai wabat tanya lagi men bersiman, dia asyik jawab kerana, intau nyasa punai, ucap paling ceje tu macamnya. Men besi patu cewek yang awam samenya bukan melihat habisnya berisip dan ingat sewarat pun dan funai tak itu bape sakarebe tanah itu tu yuku mai serap ke dalam jadi barang dan beli kat bosannya jadi funai ibu kuat dan aja ada dan Para ikut motor kuin, session dan awal aben. Panen payah jadi cuma aku yang dalam enku menyuci presiden yang macam tu efektif kapikan cewek je. Presiden cewek macam tu. Cuma ada ikutan di siapa cek dekat isyarat yang berisik je. Ada je jadi uji je. Imai senap dan sunai bayu ada mungkin jadi kami bunga sunai bayu dan dokumen kemarin di mana pada itu bisa tujuh kakeknya kau kakeknya lah sunai aja rudak dan tegulah imai pada kau jadinya rudaknya sunai di mana jadinya rudak sebab kasam cekau hubungannya kamiau kakeknya transport masuk menjadi rumah auto-buat ucap produksi ibu oleh rumah ada karena ini kapik-pikan oi menyanyi saya yang ada hukum yang berjaya rumah yang sejak aku dalam mulai kayak bima ibu oleh ucap ini kau wapa pembesa mulai ucap bukan pun ucap paling sinyulat ibu oleh cepet akhirnya pasal lima orang kau juga Taman payah cepat pin cewi pasir dipawai uyu cina ibu mana yang tak cepat pingan payah jauh cina kayak macam ibu buka tak ya jadinya olehnya sekarang punai jadinya oleh main di mana tu cina kayak dua mai bulan cina ibu jadi jadi bunga au tulat bar imen di waratan jadi buli masih pin video menguruku yu jadi tuat emang pariwan yang kanta, kamu pariwan tak, yang mempunyai suci itu, suat emai punggung, ini suara yang suat emai, hijab udina, dan pariwan yang apa? Pariwan yang udin ada di dalam, tapi amnya saya punya nama dan dengan proyek suat emai jadi siguran sekarang ibu mah, bicara siang cewek mantap, kakeknya jadi punya siguran saya. Cara sidang ada je kami asal tidak tipu hari itu boleh. Jadi je dipasi jujur kan itu yang suat Hawaii titipi asima yang percaya men baik mungkin udah cepi kai bima entah kita ceci cepat. Mulai untuk tentang tosili satisfaction position emak temporal tapi ceci men itu. Kemudian ministra kemudian kemudian sunai sebagai isu yang terjadi berbuah yang terjadi. Manusia cekkan jawapan pria syarat berikut terkait yang kemudian mengatakan dengan
yêu của ta cái chế bé lại sau tempo mình phải trao cái vật cho nên lấy để về sân thì mắc sẽ đẹp làm thật cho nào về chế cả bờ sông nhau chế riêng ibu bia như chung cho lấy để về sân thì cái này thì mắc chế ra có một chế riêng bao lên ngoài xây ra thì bia sẽ theo chế cả đây đều biết câu nhắc xây nhưng mà quá gì cái gì thế cuma KBB tentunya pemerintah paransi hukum tekai tangan bayar berarti jiwa kaya tentang hukum kasih kita tentang berarti kasih kita resistensi dan memang berbeda dari buat neza aikuan Primeiramente, eu agradeço ao nosso Deus, Carlos Sacaria, né? Presidência, obrigadão pela atender a gente, né? A gente viemos, né? Como os caciques já relataram, as pautas também claras, né? Onde a gente reivindica nossas reivindicações tanto ao Rio, né? De Tapajós. E eu queria falar muito sobre a desintrusão, né? Onde tivemos várias reuniões, várias denúncias ainda, mesmo tendo a desintrusão que estava tendo, né? Dizendo que estava tendo, mas a gente não viu acontecer, o efeito foi muito pouco, né? E não tivemos a nossa parte, principalmente nós, lideranças ameaçadas, né? Não tivemos a comunicação diária do direito, né? E a gente continua, né? Como o cacique acabou de falar, a continuidade da invasão dentro do território, onde tivemos que fazer vários ofícios para a FUNAI, para PMJ, né, para as pessoas órgãos que são responsáveis pela fiscalização do território. Tivemos várias reuniões online e participando, né, relatando, e também tivemos reuniões com a liderança que estão nessas regiões, principalmente a região do Rio das Tropas, Cabitutu, né, continua a invasão dentro, né, onde o próprio movimento continua fazendo a sua fiscalização autônomo, né, porque se a gente parar, a gente não consegue, né, e as pessoas nem acreditam que está tendo a invasão dentro do território. E tivemos vários vídeos, fotos, mesmo depois do desintrusão, né, então por isso a gente vem cobrar isso, né, que a gente vê na fala de quem está coordenando a desintrusão, fala que está tudo ok, não tem mais garimpo, né, isso é mentira, né, então precisou a gente vir até aqui de novo para admitir isso, né, porque a gente tem prova, tem lideranças que são ameaçadas, tem lideranças que estão enfrentando isso dentro das suas aldeias. Então, isso nós recebemos, como nós lideranças que estão tomando a frente, somos cobrados por eles, né? A FUNAI sendo cobrada por nós e nós sendo cobrados por eles, né? Nas comunidades, dentro das aldeias. Então, por isso a gente viemos até aqui, né? Então, a gente peça muito esse esclarecimento, né? E também a questão da segurança, né? Dos defensores. Até nesse momento ainda a gente não vê, né, nenhum atendimento de acordo com a nossa necessidade, como seria, né? E nem, eu acho, a gente acha difícil, né? Porque eles não vão garantir nossa segurança enquanto a gente não garantir, o próprio nossos guerreiros garante a segurança de lideranças ameaçadas. Então, a gente peço isso, né? A gente tem um relato, a gente tem mapas, né, onde a gente fez alguns pontos marcados, né, que é pela associação que caminhou isso junto com o movimento Emprenhanha, as organizações lá do alto, né, e a gente traz essa demanda mais uma vez, né. Então, falar disso aqui, né, que a gente não quer só isso, só no papel, né, gente, e queremos saber como é que vai ser pós-desintrusão, né. Precisamos saber como é que vai ser, né, e vai continuar assim mesmo, e se vai tomar algumas providências, né, porque até nesse momento ainda
situação. Infelizmente, né, a gente continua enfrentando, né? Eu não sei quais as medidas que estão sendo tomadas agora, a gente não sabemos, principalmente nas lideranças que estão ali na frente enfrentando isso, né, na resistência, na defesa do território. Eu acho que era isso, né, que a pauta já está falando bem claro, e a gente está aqui para receber alguma resposta. Às vezes, as estudantes que estudam, a sede está caindo aos pedaços, né? Já uma árvore já caiu na cabeça de uma parede que está aqui. As paredes que o pessoal fica atrás da rede, eles colocaram um monte de pau assim para segurar, para não cair, não desabar. Isso era na FUNAI velha, lá em Itaituba. Antigamente era CR do Tapajós lá. Aí agora eles alugaram, já faz anos que alugaram uma CR em Itaituba. E a precariedade também do CTL na região de Jacareacanga era muito grande. Os funcionários da terceirizado, eles fazem os trabalhos da FUNAI, né? Eles que têm esse trabalho. Mas infelizmente, se um dia a terceirizada sair, não vai ficar ninguém na FUNAI. Essa é a nossa preocupação. Porque cada vez a FUNAI, desde fortalecer, ela está morrendo. Ela está morrendo aos poucos. E nós ficamos preocupados porque a gente teve esse acompanhamento do Bolsonaro, sempre tentou estimular a gente do outro jeito. Tudo que ele falava, ele cumpria. E com o Lula, nós achávamos que ia fortalecer a CR, tanto a CR, tanto a CESAI, a FUNAI. No nosso caso, ela não fortaleceu, né? Tem muita gente que quer mudar a CR para Santarém. Não tem como. O povo acha que muitas vezes quer ir para Santarém, não é nem por conta de trabalho, é por conta das praias, por conta do turismo, e não para trabalhar na base. E no TI Munduruku, a TI Caiapi, eles acabam indo muito mais longe, que é muito distante, que demora 4, 5 dias para chegar na cidade. Fora de Jacareacanga para Itaituba é um dia de viagem também de ônibus, né? Porque de caminhonete é menos, que é mais rápido. E a demarcação, a gente do Saurema Ibano, da Jacapaipi, a gente queria uma data marcada, saindo, porque esse ano a gente não marcou autodemarcação, porque a gente está esperando a demarcação física da FUNAI, né, para ir para lá, para a gente também acompanhá-los. Eles só estão esperando, os caciques também estão esperando para marcar a data, para a gente também acompanhar, fazer o pico, né, que a gente todo ano faz o pico. Mas dessa vez ia ser diferente por conta da FUNAI, que ia levar um funcionário, que nós ia acompanhar junto. E a gente não marcou, porque a gente está esperando essa demarcação física. E saindo uma data certa, né, já para a gente botar no nosso planejamento e conversar com a nossa liderança na base, que não conseguiu chegar até aqui. Outra coisa é a demanda que os parentes saem de Jacareacanga para Itaituba, ela é muito grande. Eu acho que a FUNAI também exigir que tenha DPU, né, o INSS, para fazer um trabalho de mutirão lá em Jacareacanga, para tirar documentos, né, Bolsa Família, melhorar também, sentar com os órgãos para melhorar a Caixa Econômica, ou Bradesco, né, para melhorar aquela região. Por mais que seja uma região de garimpo, né, parece que é refém do garimpo, as pessoas não ligam, as pessoas pariós só vão lá para explorar. E quando vão para explorar, quando acontece a exploração, operação, as pessoas acabam abandonando. Eles oferecem muita coisa para os nossos parentes e as demandas que são no território até para Itaituba é muito distante. Já teve acontecimento de assalto de parentes que receberam Bolsa Família, foi assaltado e chamaram não centavo para voltar para o Jacareacanga. E é muito distante. Numa região para andar só 87 quilômetros, o garimpeiro ele cobra R$600. É muito caro. Então imagine
um dia de viagem, mais um dia para chegar no ramal, mais 2 dias para chegar nas aldeias, então é muito distante. É um pedido aqui da liderança levar uma caixa econômica, melhorar, ter o INSS, DPU, fazer um mutirão naquela região, chamar o MPI para estar junto presente, chamar a Casa Civil, a CESAR, fazer um mutirão ali da saúde também. Eu acho que ia melhorar muito dentro daquela região, porque as pessoas estão morrendo de fome. Joênia, eu já ouvi relatos de pessoas pedindo ossada no mercado, pedindo roupa porque não tem condição. As pessoas abandonaram as pessoas que estão lá, né? E não tem ajuda, questão de casa de farinha, agricultura, não tem ajuda de nada. Então é um pedido, né? As pessoas precisam produzir, eles produzem, mas se não tiver um forno, um motor, não tiver transporte, não está servindo. Né? Então é um pedido de socorro dessa liderança. Né? O garimpeiro sempre gostou de explorar, já chega de exploração. Eu acho que o poder agora, pelo menos que resta desse ano, fazer um mutirão para aquela região. Um mutirão mesmo forte, com documento, com saúde, né, com agricultura, dá uma esperança para aquele povo, dá uma esperança que não é só o garimpo que resolve, mas sim vida, sim o território, sim o rio. Muitas vezes os garimpeiros contam na cara da gente porque a gente só sabe fazer denúncia, mas não leva nada de importante para o território. Eu acho que tem que levar algo para o território. Está aqui o movimento, está aqui os caciques, você entrar em contato com ele, organiza, avisa todo mundo no rádio, na internet, via WhatsApp, todo mundo vai, porque quando se fala operação, só fala operação de tirar, mas não traz o benefício para dentro do território. Eu acho que tem que mudar esse contexto só de invasão, mas também melhoria de vida para o povo. Ali em Itaituba tem muitos portos. A FUNAI entrar no MPF para que eles construam uma sede própria para ali 7 meses da FUNAI, sem precisar de passar por nós, né, pela Associação Povo da Resistência. Eu acho que a FUNAI é capaz, sim, de fazer que os povos constroem uma sede da FUNAI ali em Itaituba, em Jacareacanga, ou até mesmo em Santarém, que não tem sede. Santarém, a sede de lá da CTL é alugada da UFOPA e é cheio de rato, no meio do mato, cheio de rato. É um absurdo. A UFOPA não, mesmo tem rato. Ao tamanho que a gente vive, não tem nada. Ali a FUNAI tudo tem que emprestar, até papel para tirar cheque, tudo. Eu acho que tem que melhorar a FUNAI da CR, trazer aqueles portos para beneficiar, já que a FUNAI não tem recurso, trazer aqueles portos para fazer uma construção, já que ele destrói o rio, já que ele destrói a soja, cada vez está dentro. E outra coisa da soja, dentro do Bapi, fazendo uma denúncia aqui, eu acho que a FUNAI tem que mandar uma equipe, que dentro do Bapi plantaram uma soja, o ex-prefeito Valmir Primato, ele arrendou a terra para o Mato Grosso e os venenos estão tudo indo para o território, né, para o Saureba, aliás. E aí as mulheres, as crianças, os marés estão tomando banho no garapé, está dando muita coceira. Eu acho que tem que começar a ter uma fiscalização dessa, né, dentro daquele território, porque ela já não foi contestada, mas tem muita invasão dentro também, fazendeiro, até garimpo agora, né? Muitas fazendas, tem agora essa soja aí está expandindo muito, inclusive dentro do território. E do território do Saramaipã a invasão que cada vez está aumentando. A operação que aconteceu lá no Jacareacanga, estou indo tudo para o território do Saramaipã, tudo. Os palmiteiros estão acabando com os pés de açaizai lá. Não tem denúncia, a gente já fez várias denúncias, mas ninguém vai lá na fiscalização.
Nós achávamos que essa operação que aconteceu lá não tem um grupo, ia para o nosso território, não foi, só passava direto, enquanto eles estão indo para o território. Estão até tentando já levar jovem para lá também no grupo. E essa é uma das preocupações da liderança mais velha, de um jovem começar a ir para o garimpo, por conta que não existe fiscalização. Chamar o CNPIO também, fazer uma parceria, porque é sobre força do CNPIO, deveria ter uma fiscalização muito maior, mas não é isso que a gente vê. É mais isso. Obrigada. Só para uma questão de... Eu vi equipe técnica aqui, gente, mas fez bem que vocês trouxeram esse documento de vocês aqui, bem claro. E a gente vai responder ponto a ponto, normalizado. Por isso que eu pedi ao e-mail, a gente devolver essa resposta formal também, tá? Algumas coisas a gente vai conseguir responder agora, de imediato, esclarecimento, algumas questões relacionadas, mas eu queria explicar para esse cacique. Tem muitas coisas que dependem da FUNAI, mas tem muitas coisas que dependem só da FUNAI. Tem que ser coletivo, construído, né? Falar um pouquinho da FUNAI aqui, né? Vocês falaram, né, que na época do Bolsonaro, no governo anterior, a FUNAI quase foi extinta. Isso é verdade. E nós estamos com 2 anos já, né, em fevereiro, já no 3º ano, caminhando. Em fevereiro, nós completamos 2 anos, em março, abril, né? E, realmente, quando a FUNAI ela foi nos entregue na gestão indígena, a gente tinha até medo também, no sentido de aceitar essa gestão e depois ser cobrado de querer dar uma resposta rápida. Vocês não estão na FUNAI? Não resolve. Mas não, a gente mesmo assim resolveu assumir. Por quê? Porque é de nosso interesse manter a FUNAI forte. Mas também não é um processo rápido e nem simples. A gente teve que reconstruir, está ainda reconstruindo. Demora um tempinho. Não é igual o ONG, igual a Associação Indígena, que a gente consegue dar resposta rápida, como a gente queria. Principalmente a questão de servidores, né? Em 2023, a gente viu o quadro da FUNAI bastante pouco, né? Hoje nós temos 1.009, né? Nossa diretora de verdade está aqui. 1.039 na FUNAI toda, para atender o Brasil todo. Nós temos uma população de 1.700.000 indígenas. Quando eu estou falando de 1.039, não é aqui em Brasília ou ali não, na Amazônia. É para o Brasil todo. E aí a gente viu que realmente tem poucos servidores para atender. E em algumas situações nós temos contratados terceirizados. Nós temos agora, né, em 2023, reivindicamos, sabemos dessa precariedade e pedimos para o presidente Lula, e foi autorizado, fazer um concurso da FUNAI. Vocês que acompanharam isso, em 2024 teve um concurso para 502 servidores. Desses 502 servidores que fizeram o concurso ano passado, nós estamos aguardando vir tomar posse agora no mês de abril. Não sei nem se já tem uma data, mas nós estamos aguardando a publicação da lei orçamentária, que aconteceu sexta-feira agora, dia 11 de abril. Então a gente está aguardando a autorização do MGI para poder tomar as providências de nomear. Então, assim, não é um processo simples. E mais ainda, desses 1.039, desde o ano passado, já começaram a se aposentar. Então, eu sempre tenho dito, veio 500, vai 500. Por quê? Porque são senhores já de idade, e senhoras também, que já atingiram o direito de se aposentar. Então, tem 500 desses servidores se aposentando. Vai entrar 500, vai sair 500. Vai continuar ainda nós aqui requerendo que a FUNAI tenha servidores. Tem muitos cargos na FUNAI, por exemplo, CR, CTL, para assumir lá na ponta tem
ser do quadro da FUNAI. Ou seja, tem que ser concursado. A FUNAI é governo. Apesar de nós estarmos aqui representando a FUNAI como gestão indígena, a FUNAI é governo. Então ela segue regra de governo. Não é só para a FUNAI, é para todo o governo. Tem que ter servidores concursados para mexer no sistema do SEI, para fazer fiscalização, para fazer trabalhos que a gente sabe que é preciso. Vou entrar esses 500, e desses 500, né, tem 30% que a gente conseguiu colocar para indígenas. Por que nós colocamos 30%? Porque na Amazônia, não é todo mundo que se acostuma a trabalhar na FUNAI, é difícil, né? E por isso que a gente pensou nos indígenas, porque muitos fazem concurso, que o concurso é aberto para todo mundo. Acostumado na cidade, acostumado com ar-condicionado, acostumado com internet, acostumado na vida assim, urbana, e às vezes quando vão lá para a ponta, lá para CTL longe, e aí já fica com saudade, né, da sua casa, e pede para sair da FUNAI. Aí vai para outro trabalho e a gente fica sem. Então por isso que a gente conseguiu abrir os 30% para ver se os indígenas se encorajassem a fazer concurso. E esse a gente conseguiu atingir. Esses 30%, muitos indígenas passaram, inclusive do cadastro de reserva, né? E a gente está esperando, né, receber eles. Mas também teve os indigenistas, né? Nós temos 152 indigenistas, quer dizer, cargo superior, né? Desses tem 30% também. A Lúcia também é uma delas, que passou no concurso, né? E aí, nós vamos enviar esses do nível superior para algumas CRs. Aí me pergunto, vai ser suficiente? Nós vamos ter critérios também. Não vai ser assim, por vaga. Vamos considerar onde está mais vazio, onde está tendo conflito, onde não tem a população grande. E isso, segundo, a gente vai dividir nas 27 CRs que tem na Amazônia. O concurso é só para a Amazônia, Mato Grosso do Sul e Bahia. Só esses estados. Então, assim, vamos ter que ver, mas toda CR vai receber novos servidores, né, Vicente? Então, isso já é uma garantia que a gente tem. Agora, CTLs, realmente, nós temos mais de 242 CTLs. E só na Amazônia, se eu não me engano, são 193, me corrija. E nós só temos 152 concursados. Então, assim, vai ser difícil, porque se existir 193 CTL da Amazônia, a Amazônia toda, estou nem colocando Mato Grosso do Sul e Bahia, e a gente só tem 152 bases, então a gente vai ter que empoderar também cidade, onde tem menos servidores, onde tem mais trabalho com a população indígena e onde precisa. Então não vai ser suficiente essas pessoas que vão entrar. Por isso que é importante a gente ter uma coordenação regional e coordenador do CTL que saibam trabalhar. Eu estava comentando aqui com a nossa líder, Alessandra Gondrocu, e quando eu entrei na FUNAI, a convite do presidente, apoiado, a maioria das organizações indígenas pela Amazônia, COIAB, a liderança da PIB, a gente assumiu com esse compromisso de fortalecer a FUNAI. Da mesma forma que eu tive o apoio das organizações indígenas, eu estendi esses convites para que os coordenadores regionais também tivessem indicação do movimento indígena das organizações indígenas. E alguns coordenadores foi até difícil, porque tinha mais de um candidato. Teve estado que até hoje estão brigando, né? Porque quer ser. Mas só que assim, o trabalho da FUNAI não é representação indígena. É um trabalho técnico. É um trabalho que você tem que ter responsabilidade de conhecer como é que funciona o governo. Não é uma representação indígena de movimento. É diferente. Nós não estamos numa organização indígena, não. Nós estamos no governo e que tem uma obrigação de saber fazer contratos, de saber fazer ofício, de mexer no sistema do SEI,
que é o sistema governamental, de saber coordenar a equipe, de saber fazer projetos, de fazer planejamento, de convidar as organizações para dialogar, porque tem muitas coisas que não depende da presidenta. É da coordenação regional. Se o coordenador tem conhecimento técnico, se sabe do sistema, ele não vai ficar todo o tempo dizendo: não tem recurso, a FUNAI de Brasília não me manda, eu não tenho projeto porque depende de... Tem muitos coordenadores parentes que gostam de falar isso. E aí eu estou falando o seguinte: 2 anos, agora estou fazendo 2 anos, já é tempo de a gente estar mais maduro, não é? Pergunto de vocês, não é? É ou não? Primeiro ano a gente estava aprendendo. Segundo ano a gente estava arrumando. Agora no 3º ano já tem que andar. A gente já tem que trabalhar resultados. Mas aí eu passo essa responsabilidade com vocês também. Porque se a gente for indicado para estar nesse cargo, e a CR também, a gente tem que começar a avaliar as nossas indicações. Porque se não tem contrato numa CR, se não tem o mínimo de trabalho, de esforço para procurar um local melhor, se não sabe fazer um pedido, planejamento, junto com as organizações e junto com aquele povo, se não consegue fazer um projeto de casa de farinha, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Eu já disse, tanto para vocês, como para qualquer um que vem aqui fazer, às vezes, algumas ponderações, críticas, que não tem recurso na FUNAI, que não tem sede na FUNAI, que não tem mínimo de trabalho de mutirão para ter documento. Está na hora de a gente mudar. E aí essa mudança tem que ser junto com vocês. Por quê? Porque tem que fazer avaliação. 2 anos, se não conseguiu avançar, se não conseguiu fazer articulação com outros órgãos, é importante vocês avaliarem. Então, é essa mesma coisa que eu coloco para qualquer um, coordenador, CTL. Porque a gente pode fazer isso, mas eu dependo da mesma forma que ele entrou, é da mesma forma que pode ser entrado. Nada é contínuo permanente. Não é isso? Então, eu passo a dizer para vocês, eu vou até passar para esse ponto, que a Michelle está aqui, que ela me passou, né? Eu já passei para a Alessandra tirar uma foto. Lá no Pará, tem 4 coordenações regionais. 4. E eu fico até às vezes pensando, nossa, que maravilha, o pessoal do Pará tem 4. Porque no meu estado parente, que eu sou presidente da FUNAI, mas sou cobrada também pelos parentes, nós temos uma população de 110 mil indígenas. Com a maior complexidade, temos a maior terra indígena do mundo, que é Yanomami. Você sabe quantas CR tem? Uma coordenação para tomar conta de tudo isso. Então, assim, às vezes, a gente está ali sufocado, né? Mas é só organizar. Então, assim, são 4 coordenadores regionais. Ali tem 3 CTLs, Itaituba, Jacarecanga, Santarém. Nós temos o coordenador Edson Munduruku, o Elton Bentes da Silva e o Geraldo de Almeida. Essa de Santarém 1, né, ela não é possível mudar para servidores de confiança. Ela é um quadro da FUNAI. Tem essas coisas de FUNAI. Tem algumas questões que é possível nomear, tem outras que não podem. Eu já lidei isso, tá? Mas a partir do momento que entrar novos servidores da FUNAI, e a gente já está trabalhando para isso, só vão poder serem servidores da FUNAI. Então, assim, é uma questão que aquelas FUNAI do passado, muitas, extinguiram, acabaram, extinguiram, não volta mais. A gente está querendo, novamente, discutir. Tem muitas CTLs que trabalham com bem pouquinhas pessoas. Tem CTL que trabalha com o quê? 500 pessoas, né? Que não faz sentido. Enquanto o outro também tem nem condição, então é melhor juntar. Se não está funcionando, é melhor juntar, para ver se fica mais forte. Então a gente está nessa reestruturação, avaliando isso. Quantidade de servidores, nós temos 12 servidores, né? 4 CCR e 8 efetivos, né, presidente? Aí uma questão interessante, né? Vocês
vocês tiveram, vocês já tiveram com a Mislene, que é a nossa. Levante a mão aí, Mislene. A Mislene é a nossa diretora da DAGES. É ela que trabalha sobre a questão de servidores, CR, CTL. Então, ela tem tudo registrado no sistema, né? E principalmente em relação de recursos. Vocês falaram aqui na fala de vocês, e até mesmo no documento, falaram que não tem recurso a FUNAI. Mas em 2023, a CR ali, qual foi a CR? As 3, 4 CR? A Tapajós, do Munduruku, né? Recebeu 2,5 milhões. 2,5 milhões. Agora, para que depois a gente tem que detalhar, tá? Que não tem como a gente pode pegar isso. Então, assim, 2024, ano passado, 3 milhões e 270 mil. Isso tudo que recebeu a CR. E esse ano, porque eu vou explicar para vocês, FUNAI, ela só começa a usar o orçamento desse ano só depois que a lei é aprovada. Nós estávamos no 12º, ou seja, 30% só para segurar mesmo, para fechar a FUNAI. Então, até agora, a gente está nesse 12º e depois já há providência para repassar o recurso para a gente. Muitas vezes, os parentes querem ajuda da FUNAI, em janeiro, fevereiro, já informam logo que geralmente nesses 4 primeiros meses do ano, a FUNAI não tem como apoiar. Não é porque a FUNAI não quer, não. É porque a gente não tem orçamento. É só a partir da aprovação do orçamento lá no Congresso Nacional é que a gente vai ter. Então, esse ano, o orçamento aumentou um pouquinho. Ele é dividido, assim, com as diretorias. Aqui é a promoção e desenvolvimento sustentável, com a Lúcia. Essa questão de apoio à Assembleia, apoio para mulheres, a reunião com mulheres, apoio para a Casa de Família que vocês falaram, né? Essas reuniões que vão discutir projeto, produção, é aqui com a Lúcia. Para a questão de fiscalização, monitoramento, reabilitação, demarcação física, é aqui com a Janete, que a Rosane está representando. Com a questão da CR, aluguel, contratos, compra de carro, é aqui com a Mislene. Então, assim, é assim que é dividido a FUNAI. Então, quem tem que fazer isso é o coordenador regional no começo do ano. Como é que funciona? O coordenador reúne com as organizações ou com vocês, faz o planejamento dele durante o ano. Ele não pode também chegar de vocês chegarem lá, vai ter assembleia lá no Munduruku semana que vem. Quero ajuda da FUNAI. Aí não dá, né? Tem que estar dentro do planejamento. Tem que chamar ele, dizer, olha, coordenador, nós queremos apoio para esse ano, nós queremos um projeto para visitar 50 aldeias, queremos que o FUNAI presente lá. Aí coloca o planejamento dele, 50 aldeias. Nós queremos apoio para 3 assembleias que vai acontecer este ano, um no Munduruku, outro no outro povo, porque não pode trabalhar só com o povo, a CR tem que atender igual. Nós queremos projetos de farinha, de ferramentas, de plantação. Nós queremos, onde está desnatado, queremos plantar feijão. Ele vai ter que ir lá fazer o projeto. Se ele não souber, ele tem toda a liberdade de vir atrás do técnico. Nós temos hoje o CGETNO aqui, que é justamente para fazer esses planejamentos de produção. Do jeito que, mas não depende de eu ir lá ficar fazendo isso. É o coordenador junto com o CTL. A gente garantiu essa autonomia para a CR fazer. Não ficar dependendo de Brasília. Antigamente não dependia. Tudo era concentrado aqui, até para viajar. E a gente mudou isso. Por quê? Porque precisa estar mais perto para saber a verdade. São vocês que estão sabendo, não é aqui em Brasília, né? E é por isso que é importante conversar com ele, ter um diálogo aberto para saber o que a FUNAI tem para ajudar a gente. Não vai ter muito. A gente não tem um orçamento melhor aqui de Brasília, né? Vocês sabem disso. Em 2023, nós tivemos 223 milhões de ações discricionárias de orçamento. Ano passado foi 289 milhões. Aumentou um pouquinho. Só para vocês terem ideia, que a gente vai, nossa, é muito milhão ainda, não está esse dinheiro.
Mas quando você vai ver a conta da FUNAI, ela não é. A CESAI, por exemplo, para vocês verem que trabalha só com saúde, o orçamento deles são de 1 bilhão. FUNAI, 289. Este ano, parece que a CESAI conseguiu encaminhar quase 3 bilhões. FUNAI, com o orçamento que vem da DPF, para a gente está com 800 milhões. Tirando isso, da DPF, das discussões lá na Justiça, sobram 585, né, Vicente? Parece. Ainda vão cortar ainda, bloquear e judiciário. Então, assim, todo ano é uma luta para a gente ter esse orçamento. Por isso que é muito caro. Quando chega, a gente repassa esse recurso para a SERG, como foi o caso do ano passado, e aí é uma questão que eu estou falando, porque eu quero ser bastante transparente. Ano passado, a CR, elas pedem, essas diretorias repassam. E o ano passado, o que aconteceu? 751 mil em orçamento da CR e não foram executados. É isso? Quase 1 milhão. 751. É uma responsabilidade muito grande. Eu mesma liguei, por quê? Porque se você pede recurso para uma CR e não usa, está tirando de outro que executa. Tem gente que, por isso que é importante avaliar a indicação da CR. Alessandra e outras líderes que estão aqui, é importante, porque senão a gente vai de novo, será esse ano, enviar dinheiro para a CR e não vão ser executados, que é meu nome também. Aí vocês colocam assim, a gente indicou ele, pensando que era bom. Mas precisa avaliar, porque eu preciso do aval de vocês para mudar. Recurso teve. 751 milhões retornou, sem execução. Poderia ir muito bem para projeto, ou ir lá para alguém que executa. Outro estado, né? Então, eu já vamos responder isso por escrito, tá? Para vocês, para não ficar só nesse discurso. Mas eu queria passar para a nossa coordenadora, diretora, para ela falar dessas questões que vocês falaram em relação ao aluguel, CR. Trouxeram também a demanda da criação da CTF Faz Cinza, né? Que ela é uma região, uma terra indígena que já é atendida lá pela CTF de Jacareacanga, né? Que vocês relataram muito bem que é muito longe, muito distante. Então, tudo isso a gente vai poder estar avaliando aqui se é possível criar mais uma CTF, fechando outra em outro lugar, né? E reabrindo lá, né? Você já tem 3 CTFs, né? A gente sabe que é insuficiente, né? Foi fechado o CTF, e para a gente reabrir precisa realmente de ter uma autorização lá do Ministério da Gestão e Inovação. Então, assim, o coordenador regional ele precisa ter esse olhar, fazer essa coordenação, essa implementação das ações. De 2023